Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Esse é um espaço para quem quer voltar a comer com segurança sem viver medo dos alimentos e sem se sentir a pessoa difícil em todos os lugares. Para quem não me conhece, eu sou Gabriele, sou nutricionista especializada em restrições alimentares. Hoje eu quero conversar com você sobre uma situação que pode estar mudando completamente a forma como você enxerga os seus sintomas. Porque talvez você esteja procurando o problema no lugar errado. Pensa comigo. Hoje você sente inchaço, tem gases, dores abdominais, seu intestino fica desregulado, e aí acontece o que acontece com quase todo mundo. Você olha para o último alimento que comeu e aponta um dedo para ele. Foi o pão, foi o leite, foi o glúten, foi a lactose, ou foi alguma coisa que eu comi. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você tem certeza? Ou melhor, você tem provas de que realmente foi aquele alimento? Porque muitas pessoas vivem anos acreditando que estão descobrindo novas intolerâncias. Cortam alimentos, depois cortam outros, depois outro. E mesmo assim continuam passando muito mal. E sabe o que é curioso? Essas pessoas continuam procurando respostas apenas na comida, nunca no que está acontecendo dentro delas. Agora, pense em uma situação. Você já percebeu que existem dias que você come algo e não sente absolutamente nada? Mas em outro dia, comendo exatamente a mesma coisa, os sintomas aparecem? A mesma comida, a mesma quantidade, mas uma reação completamente diferente. Se o alimento fosse o único culpado, isso não deveria acontecer. E é justamente aí que entra uma peça que quase ninguém considera: o estresse. Existe uma ligação tão forte entre o cérebro e o intestino que eles estão conversando o tempo inteiro. O seu intestino não recebe informação apenas da comida. Ele também recebe informação sobre o seu estado emocional, sobre seus medos, preocupações, ansiedades, nível de tensão. É como se tivesse uma linha telefônica direta ligando o cérebro ao intestino. Quando o cérebro entende que existe uma ameaça, mesmo que essa ameaça não seja um prazo apertado, ou uma preocupação financeira, uma discussão, uma sobrecarga no trabalho ou até mesmo medo de passar mal de novo comendo algum alimento, ele dispara sinais para o resto do corpo. O problema é que o intestino costuma ser um dos primeiros órgãos a responder estes sinais. Por isso, algumas pessoas ficam com dor de barriga antes de uma entrevista de emprego. Outras correm para o banheiro antes de uma prova, ou outras perdem completamente o apetite quando estão ansiosos. E ninguém acha estranho isso, porque todo mundo já viu isso acontecer, mas quando esses mesmos mecanismos acontecem depois de uma refeição, muitas das vezes a pessoa conclui imediatamente foi a comida, quando na verdade o corpo já estava em um estado de alerta antes mesmo daquela refeição acontecer. Eu gosto de usar uma comparação muito simples. Imagine que seu intestino é como um funcionário responsável por administrar uma fábrica. Quando tudo está tranquilo, ele trabalha normalmente, produz, processa, organiza, mas imagina que de repente alguém dispara um alarme de emergência dentro da fábrica. E aí imagina o que acontece. A produção deixa de ser uma prioridade e todo mundo corre para lidar com uma suposta ameaça. E é exatamente isso que acontece no seu organismo. Quando o cérebro entende que existe algum perigo, ele não está preocupado em fazer uma digestão perfeita. Ele está preocupado em sobreviver. Simples assim. E aí começam a aparecer sintomas como inchaços, gases, dores abdominais, alterações no funcionamento intestinal, azia, náusea. Sintomas que muitas das vezes são idênticos ao de uma intolerância alimentar. E aqui está um ponto extremamente importante. Isso não significa que o seu sintoma é imaginário. Não significa que é uma frescura e nem que está tudo na sua cabeça. O sintoma sim é real. O desconforto que você está sentindo é real. A dor é totalmente real. Eu não estou tirando isso de você. O que pode estar errado é a sua conclusão sobre a causa. Porque sentir um sintoma depois de comer não prova automaticamente que foi o alimento que provocou aquele sintoma. E quanto mais você entende isso, mais você evita entrar em uma armadilha muito comum, que é a armadilha de passar anos retirando alimentos da alimentação sem resolver problemas de verdade. Porque às vezes o intestino está levando a culpa por uma conversa que começou entre o cérebro e o intestino, muito antes do primeiro garfo da refeição. Agora, antes de continuar, eu preciso te deixar uma coisa muito clara. Eu não estou dizendo que intolerâncias alimentares não existem. Elas existem sim. Eu tenho intolerância à lactose. E também eu não estou dizendo que os seus sintomas são totalmente imaginários.
Muito pelo contrário, você sente dor, você sente inchaço, e tudo isso é verdadeiro. E se você sente gases, desconforto, azia ou alguma alteração no intestino, tudo isso é verdadeiro. O problema não é o sintoma, o problema é que está na conclusão que muitas das vezes você tira sobre ele. E eu estou repetindo isso sim para ver se entra aí na sua cachola. Porque existe uma diferença enorme entre sentir um sintoma depois de comer e provar que aquele alimento foi o responsável por ele. Pense em uma situação muito simples. Você sai de casa e começa a chover. O fato da chuva ter começado depois que você saiu não significa que você causou a chuva. Mas quando o assunto é alimentação, muitas das vezes fazem exatamente esse raciocínio. Eu comi, passei mal, logo a culpa é da comida. Só que o corpo humano não funciona de uma forma tão simples assim. Existem dezenas de fatores acontecendo ao mesmo tempo. Sono, estresse, ansiedade, histórico de sintomas, medo de passar mal, ritmo da vida. Tudo isso influencia a forma como seu organismo responde. E sabe por que isso é tão importante para quem tem alguma restrição alimentar? Porque existe uma armadilha que eu vejo muitas pessoas caindo ainda esses dias. As pessoas sentem o sintoma e pensam, deve ter sido leite, então corta o leite. Passam algumas semanas e os sintomas continuam. Aí pensa, então deve ser o glúten. Aí corta o glúten e os sintomas continuam. Depois corta o feijão, depois corta a cebola, corta o alho, corta a fruta, corta açúcar. Meu pai amado começa a cortar um monte de coisa e eu fico assim. E o problema também é a internet, né? Corta tudo o que alguém falou na internet que poderia sim causar algum tipo de sintoma. E sem perceber, você entra em uma espécie de caça ao culpado. É como um investigador que tem tanta certeza de quem é o suspeito que nunca procura as outras pistas. E quanto mais isso acontece, mais a alimentação fica limitada e o medo aumenta. Mais você passa a desconfiar dos alimentos, até chegar em um ponto muito triste. Você não sente mais segurança para comer quase nada. Aí vai num restaurante, fica ansioso. Aí vai para uma festa, fica preocupado. Viaja, já começa a pensar no que pode dar errado. A comida deixa de ser uma fonte de prazer, uma fonte de energia e passa a ser fonte de medo. E o curioso é que muitas das vezes a verdadeira causa do sintoma nunca foi investigado de verdade, porque toda a atenção estava voltada no prato. Enquanto isso, outros fatores extremamente importantes estavam passando despercebidos. Por isso, entender essa diferença é tão libertador. O objetivo é evitar que você passe anos acusando o alimento errado e vivendo cada vez mais restrições sem encontrar a resposta do que você está procurando. E eu sei que talvez tudo isso esteja fazendo você pensar: tá, mas Gabi, o que eu ganho entendendo isso? E a resposta é muito simples. Você ganha uma coisa que talvez tenha perdido há muito tempo, que é a confiança. Porque pensa comigo, quando você acredita que qualquer sintoma significa uma nova intolerância, você passa a viver como um detetive em tempo real. Você acorda pensando na comida, almoça pensando em comida, janta pensando em comida, sai para conversar, para dialogar, para distrair e pensa em comida. Sua cabeça fica o tempo inteiro tentando descobrir quem é o próximo culpado. É quase como morar em uma casa onde o alarme dispara o tempo todo. Uma hora você já não sabe mais se existe um ladrão de verdade ou se esse sistema simplesmente ficou sensível demais. Muitas pessoas vivem exatamente assim, e eu me coloco nesse lugar. Eu já vivi por muito tempo nessa forma. O corpo manda um sinal e imediatamente começa uma investigação. Foi o pão, foi o leite, foi o tomate, foi o alface, foi a sobremesa. O que aconteceu? E essa busca constante vai roubando algo muito precioso que é a sua tranquilidade para comer. Por isso, entender que nem todo sintoma significa uma intolerância alimentar é tão libertador. Porque você para de tratar cada desconforto como uma emergência. Você para de acreditar que cada reação é uma prova de que existe um alimento para cortar. Mais um alimento para cortar, na verdade. E aos poucos começa a reconstruir uma confiança no próprio corpo. E isso é fundamental para quem sonha em voltar a comer com mais segurança, participar de eventos, viajar, sair para jantar e não precisar mais viver em alerta o tempo inteiro. Mas eu sei que, enquanto você me escuta, algumas objeções podem estar aparecendo na sua cabeça. E tá tudo bem. Eu vou te responder alguma delas. E talvez a principal delas seja: mas eu sinto os sintomas logo depois de comer. E eu entendo perfeitamente esse sentimento, porque realmente parece uma evidência muito forte. Você come, pouco tempo depois sente o desconforto.
naturalmente o cérebro conecta uma coisa a outra. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve frio na barriga antes de uma entrevista de emprego? Já sentiu vontade de ir ao banheiro antes de uma prova? Já perdeu o apetite antes de uma reunião importante? Já sentiu o coração acelerar durante uma discussão? Percebe uma coisa? Nenhum alimento causou essas reações. Mesmo assim, elas aconteceram. Isso porque o seu intestino não responde apenas o que entra pela boca. Ele responde também ao que está acontecendo na sua mente. Na prática, o cérebro e o intestino funcionam como dois amigos, trocando mensagens ali o dia inteiro. Quando o cérebro interpreta que existe uma ameaça relevante, ele avisa o intestino e o intestino responde, às vezes acelerando, desacelerando, aumentando a sensibilidade, às vezes provocando um desconforto. Então, sentir sintoma, qualquer outro desconforto após uma refeição, não prova automaticamente que foi a comida que causou aquilo. Porque talvez o corpo já estivesse em um estado de alerta antes mesmo do primeiro garfo. Outra coisa que eu escuto muito é: mas quando eu estou de férias, eu melhoro. E sinceramente, essa informação costuma ser uma pista muito valiosa. Porque pensa comigo, se fosse exclusivamente um alimento específico, os sintomas deveriam se comportar de uma forma parecida, independentemente de você estar trabalhando ou descansando, concorda? Mas muitas pessoas percebem que durante férias, os finais de semana ou períodos mais tranquilos da vida, os sintomas diminuem bastante. Mas o que mudou? Muitas das vezes não foi a alimentação, foi o contexto, foi a pressão, o estresse, o estado de alerta constante. E aí vem uma terceira dúvida muito comum. Então, quer dizer que está tudo na minha cabeça? E não. E aqui existe uma confusão enorme. Calma que eu vou te explicar. Quando falamos que o estresse influencia os sintomas, algumas pessoas entendem como se estivéssemos dizendo que o problema é inventado. Mas não é isso. A dor é real, como eu já disse. O inchaço, ele é real. Os gases são reais. Você não está criando nada disso. O que pode mudar é a origem do sinal. Pensa em um alarme de incêndio. Esse é o melhor exemplo que o alarme pode tocar porque existe fogo, mas também ele pode tocar porque existe alguma outra fumaça. Nos dois casos, o barulho ele é real. O que muda é o gatilho que acionou o sistema. E com o corpo, adivinha, é a mesma coisa. Os sintomas são reais. O que precisamos entender é o que está acionando esse sintoma. Porque às vezes o gatilho está no alimento, mas em outras situações o gatilho pode estar no estresse, na ansiedade, na preocupação constante ou no medo de passar mal. E quanto antes você entender isso, mais perto fica de você recuperar uma relação mais leve com a comida e voltar a confiar no seu corpo. E aí surge a pergunta mais importante de todas. Se nem sempre o problema é a comida, então o que eu devo fazer? Porque talvez você tenha se identificado com tudo que eu falei aqui. Talvez você seja aquela pessoa que vive tentando descobrir qual alimento está causando sintomas. E sinceramente, esse é provavelmente o erro mais comum que eu vejo hoje. Você vira uma espécie de detetive da comida. Come alguma coisa, passa mal e pronto. O alimento vira o principal suspeito. Então você elimina aquele alimento, passa um tempo, os sintomas aparecem de novo, escolhe um outro novo suspeito, corta mais um alimento e depois outro, e essa bola de neve. E aí, quando percebe, a lista de alimentos proibidos está cada vez maior. Mas os sintomas continuam aparecendo. E sabe o que é mais curioso? Quanto mais alimentos você corta, mais você pensa nos sintomas. E quanto você mais pensa nos sintomas, mais vigilante você fica. E aí, quanto mais vigilante, adivinha? Qualquer sensação do corpo chama atenção. É como alguém que fala para você não pensar em um elefante rosa. Adivinha? Você, no mesmo instante, imaginou um elefante rosa. Quando você começa a monitorar cada sensação do seu corpo o tempo inteiro, tudo ganha mais intensidade. Uns gases que passariam despercebido viram um alerta. Um pequeno desconforto vira preocupação. Um ruído intestinal normal já vira um sinal de perigo. E isso acaba alimentando esse ciclo de medo. Você passa a confiar menos no seu corpo, passa a desconfiar mais da comida e vive em um estado constante de observação. O problema é que essa estratégia muitas das vezes falha, porque ela tenta resolver um problema complexo olhando apenas para algo variável. Você estava tentando tratar o efeito e não a causa. E é exatamente isso que acontece quando a gente olha apenas para o alimento e ignora tudo o resto que está acontecendo na nossa volta.
Por isso, ao invés de perguntar apenas o que eu comi, eu gosto de incentivar as pessoas a fazerem uma pergunta um pouco maior. O que estava acontecendo comigo naquele dia? Porque o contexto importa, muito mais do que as pessoas imaginam. Você pode se perguntar: como estava o seu nível de estresse? Você estava passando por alguma semana difícil? Você dormiu mal na noite anterior? Como estava a sua preocupação com algum sintoma? Teve alguma discussão com alguém? Estava ansioso? Estava correndo contra prazos? Ou talvez só tenha sentado para comer pensando, tomara que eu não passe mal. E aqui existe algo muito interessante. O simples medo de passar mal já pode deixar o corpo em um estado de alerta. É como assistir um filme de terror. Mesmo sabendo que o monstro não é real, seu coração acelera, sua respiração muda, seu corpo muda completamente. Porque ele responde à percepção de ameaça, e para algumas pessoas, a própria refeição começa a ser percebida como uma ameaça. Sentam à mesa já esperando uma reação adversa, já esperando sintomas, problemas, e o organismo responde a esse estado de tensão. Por isso, o jeito certo não é observar apenas o seu prato, é observar o cenário inteiro. É quase como montar um quebra-cabeça. A comida é uma peça, mas o sono é outra. O estresse é outra peça. E a rotina é outra. As emoções são outras. E quando você começa a olhar para todas essas peças juntas, padrões muito interessantes começam a aparecer. Você pode perceber, por exemplo, que seus sintomas aumentam justamente nas semanas mais estressantes, ou depois de noites mal dormidas. Só você tem a capacidade de me responder isso. Mas isso não significa que a alimentação não tenha importância. Significa apenas que ela pode não ser a única peça da sua história. E entender isso é um passo enorme para sair do ciclo de medo e recuperar a sua confiança no seu próprio corpo e voltar a construir uma relação mais tranquila com a comida. E para deixar isso ainda mais claro, eu quero que você imagine uma situação muito comum. Imagine que você está viajando com alguns amigos, beleza? Você acordou sem o despertador, dormiu muito bem. Agora você está passeando com seus amigos, rindo muito, conhecendo lugares novos, sem pensar em trabalho, sem pensar em problemas, em sintomas, simplesmente tranquilo. E aí vocês escolheram um lugar para jantar. Já deu 7 horas da noite. E aí todo mundo entra em um consenso e escolheram uma pizzaria. Você come uma pizza, conversa, dá risada e continua aquela noite normalmente e não sente absolutamente nada. Agora vamos para uma segunda situação. Você está em uma semana difícil, tem prazo para entregar, problemas para resolver, mensagens chegando o tempo inteiro. Você está dormindo pouco, acorda cansado, passa o dia inteiro acelerado e além de tudo isso ainda existe aquela preocupação constante. Tomara que eu não passe mal. Tomara que meu intestino colabore hoje. E aí chega a noite, 7 horas, e adivinha? Você come exatamente a mesma pizza. A mesma massa, o mesmo recheio, o mesmo ingrediente, a mesma quantidade. Mas dessa vez aparecem muitos gases. Você fica inchado, com muito desconforto, dor de cabeça, com vontade de usar o banheiro, aquela diarreia braba. Aí eu te pergunto, o que mudou? Foi a pizza mesmo que mudou? Ou foi o terreno onde aquela pizza chegou? Porque muitas das vezes nós olhamos apenas para o alimento e esquecemos de observar o organismo, tudo que ele recebeu naquele dia. E eu gosto de fazer uma comparação com uma planta. Olha aqui. Se você pegar a mesma semente e plantar em dois terrenos diferentes, o resultado pode ser completamente diferente. Em um terreno saudável, essa plantinha cresce bem. Em um outro terreno cheio de problemas, essa sementinha encontra dificuldades. Com o nosso corpo, é mais ou menos isso. A comida é apenas uma parte da equação. O estado em que o organismo se encontra naquele momento também influencia a resposta. Por isso, duas pessoas podem comer exatamente a mesma coisa e reagirem de formas completamente diferentes. E até a mesma pessoa pode reagir de forma diferente em momentos diferentes da vida. E é justamente por isso que eu quero te propor um exercício simples. Nada complicado, nada que exija uma mudança radical. Durante os próximos 7 dias, em vez de observar apenas o que você come, observe também o que está acontecendo com você. Lógico, anote o que comeu, mas também anote como estava o seu nível de estresse naquele dia. Como você dormiu,
como estava o seu humor, se estava mais ansioso, mais preocupado, mais tranquilo. E junto disso, registre os sintomas que apareceram. Porque muitas pessoas fazem um diário alimentar, mas esquecem de fazer um diário da própria vida. Às vezes a resposta que você procura não está no prato, está no contexto. E depois de alguns dias você pode começar a perceber alguns padrões interessantes. Talvez os sintomas apareçam mais depois de noites mal dormidas. Talvez aumentem em semanas mais estressantes. E talvez surjam justamente nos períodos em que você está mais preocupado em passar mal. E não se surpreendem de descobrir que existe muito mais acontecendo além da comida. Porque quando a gente amplia o olhar, muitas das vezes encontramos respostas que passaram despercebidos durante anos. E esse é um dos passos mais importantes para recuperar a sua confiança no próprio corpo. Parar de olhar apenas para o alimento e começar a entender o seu organismo como um todo. Porque às vezes, aquilo que parece uma reação à comida pode ser, na verdade, um pedido de socorro de um corpo que está cansado, sobrecarregado e vivendo em alerta. Se existe uma mensagem que eu gostaria de que você levasse desse vídeo, é essa. Nem todo sintoma aparece depois de uma refeição significa que a comida é culpada. Porque a verdade é que o objetivo não é simplesmente descobrir o que você pode ou não pode comer. O objetivo é voltar a ter uma relação mais segura com a própria comida e com o próprio corpo. E isso nos aproxima daquilo que todos nós buscamos: comer com mais tranquilidade, mais liberdade e muito menos medo. Agora eu quero saber de você. Você já percebeu que seus sintomas pioram em períodos de estresse, preocupação ou ansiedade? Me conta aqui nos comentários. Eu amo ler as experiências de vocês, porque muitas das vezes alguém pode se identificar com a sua história. Se esse vídeo te ajudou a enxergar seus sintomas em uma perspectiva diferente, deixe o like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem e me siga para acompanhar os próximos vídeos do canal. E lembre-se, às vezes o alimento parece o problema, mas a resposta pode estar muito além dele. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo da Gabi. Tchau!